Olá pessoal, bom dia e boa tarde para vocês, boa noite, né, para quem está assistindo aí a qualquer momento nosso vídeo. Pessoal, a gente vai continuar aqui a nossa nota de aula. Lembrando que o grosso da nota, né, assim, já foi dito na aula passada, certo? A gente já abordou várias definições aqui importantes, vários temas para o entendimento, né? Você tem que assistir essa aula de forma conjunta, na verdade é uma continuação, certo? Embora esteja em arquivos separados, até porque é muito pesado o arquivo para fazer o upload no YouTube, mas vejam sempre de forma complementar, certo? Lembrando que a gente já, nessa aula passada, a gente já falou sobre o conceito de ação social, né? Fez aquela diferenciação entre a ação social e uma ação puramente individual. A gente falou sobre a interação social, né? A interação social ela se dá a partir de uma ação social mútua, né? Entre duas ou mais pessoas. E a gente também constatou que essa ação social ela gera organizações sociais, né? E aí são grupos, né? São espaços nos quais o indivíduo ele acaba aprendendo a codificação desses espaços a partir dessa interação, né? E ele vai aprendendo as regras, né? As maneiras de se comportar, maneiras de se portar em determinados espaços. E de fato os indivíduos eles sempre levam os outros em consideração, né? Em qualquer ação social isso é levado em consideração. Tanto é que você pode não perder sua essência, ninguém perde sua essência, mas a forma de se portar é muito diferente de você dentro da sua casa, por exemplo, com a sua família ou com amigos antigos, por exemplo, você num ambiente empresarial, né? Num ambiente institucional, em que haja uma maior formalidade, ou então num ambiente de faculdade mesmo, né? E outras relações sociais, né? Em outros espaços, né? De modo que você meio que faz essa adaptação, né? Comportamental, né? E isso nós aprendemos a partir dessa interação, né? A gente percebe, a gente vai percebendo o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer, até que ponto eu posso chegar, até que ponto eu devo me importar, e isso em todas as situações sociais possíveis, até inclusive na forma de vestir, né, na maneira de falar, né, em toda e qualquer situação que você possa imaginar. Então isso eu não vou repetir aqui, a gente já falou isso muito na aula passada. Eu vou adentrar agora principalmente na questão dos conceitos, das classificações posteriores que estão faltando aqui, porque nós não terminamos a aula passada. E aí a gente depois abre para uma discussão posterior em outro espaço, certo? Primeiro, pessoal, dando continuidade aqui à nota de aula, veja o ponto 3.4, as formas de organização social, né? Eu disse que a interação social era importante, fundamental para gerar, né, padrões de comportamento, e nós temos as organizações sociais, né, que já são espaços onde há comportamentos padronizados, né, nos quais a gente acaba se adaptando a eles, né? Então nós temos aqui algumas formas de organização social que o texto explicita, né? A primeira é a díade. Díade você lembra logo de dois, né? São pares, certo? Então já é uma forma de organização social no sentido de que você, quando está fazendo uma ação social mútua, ou seja, você já está fazendo interação social, então você vai se adaptar, você vai se adequar, você vai exercer um determinado tipo de comportamento a partir da pessoa que você está falando, obviamente, né? E isso do ponto de vista da interação social, isso é relativo, né? Você fala com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, de uma forma, né? Você vai falar com um administrativo da faculdade de outra forma, com outro padrão, muitas vezes com outro linguajar, né? O teor da conversa normalmente é outro, né? Ele gira em torno de outras questões. Então aí você já percebe que a díade, né, ela é uma interação social, há uma construção aí de maneiras, de formas de agir, de formas
de pensar, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos falando aqui de duas pessoas, né? Então aí e com todas as consequências advindas disso, né? Interessante que quando você fala da DID, você fala de um casal de namorado, um casal de marido e mulher, você fala, ou seja, relações afetivas, relações voltadas a uma irmandade e tal. Então, você veja você que tudo isso, até nessas relações, existe um componente da negociação, né? Esse componente da negociação, de como você se portar nessa relação dialógica aí, é um exemplo de uma interação social, né? Que exige, portanto, maneiras e formas de agir diferenciadas, a depender da pessoa em que você está interagindo, concorda? Então, a Díade, ela se trata disso, né? Eu falei aqui do exemplo do casal de namorado, veja que o componente da negociação, mesmo que não esteja isso posto, escrito, né, como fosse um contrato social, mas o elemento da negociação está o tempo todo ali, né? Eu falei na aula passada sobre a interação social, né, a ação social e a interpretação, né, que são componentes fundamentais um do outro, né? Que uma ação social nunca está destituída do componente interpretativo que o outro dá àquela sua ação, né? Porque muitas vezes você age de uma determinada forma, imaginando que estaria significando X, mas o outro interpreta aquilo como um Y, né? E por isso que há os conflitos, né, de maior ou menor gravidade, né? Existem conflitos que eles são resolvidos com um aparato da negociação, né? E aí você abre para um diálogo, né? Muitas vezes o diálogo ele ajuda a dirimir, a diminuir possíveis problemas interpretativos, né? E veja, pessoal, eu estou visualizando aqui, inclusive com mecanismos de mediação e conciliação, certo? Que são tão em voga hoje, né? Nós temos o nosso CPC 2015, nós temos a Lei de Mediação em 2015 também, que trouxe isso, né? O componente da resolução alternativa de conflitos dentro do mundo jurídico, né? Dentro do mundo do direito, processo civil, né? E você vê como isso está presente nessas relações, né? A interação social, ela faz parte desse conhecimento, desse autoconhecimento também. Você acaba se autoconhecendo, certo? E a díade aqui, né, são os pares, né? Essa interação social entre indivíduos, mas ainda assim não há aqui ainda assim aqui não há regras não estabelecidas, né? As regras estão estabelecidas aqui também, certo? E talvez não sejam regras tão formais como outras organizações sociais, né? Mas são regras que estão ali subentendidas, ok? Pessoal, então, prosseguindo, o autor vai falar sobre os grupos, né? E os grupos são compostos de 3 ou mais pessoas, né? Então aí também segue esse mesmo padrão de interação, certo? Claro que nos grupos há um componente de regras não ditas muito mais elaboradas, digamos assim, do que apenas numa díade, né? Que é só 2 pessoas, né? Há a possibilidade de você fazer alianças, né? Entre grupos, né? Então há uma situação assim, digamos assim, mais complexa. E também ao mesmo tempo você é mais passivo, né? No sentido de que você estando num grupo, você vai, de certa forma, se submeter a essas regras. Muito mais do que numa díade, né? Que você é muito mais autônomo, né? Claro, você tem 2 pessoas aí interagindo. Você pode ser uma pessoa mais menos obediente ou mais obediente a outra, né? Então esse nível aí nunca é equitativo, igualitário, digamos assim. Mas nos grupos essa forma menos autônoma, ela
entra com mais ênfase, certo? Porque nós já temos aí várias pessoas, né? E aí nós já temos já possivelmente grupos de identidade, né? Que se aproximam por determinadas por questões que os aproximam. Então você pode ver, sei lá, um exemplo aqui que eu posso lhe dizer, os forrozeiros, né? Você tem aí, ou roqueiros, né? Ou sei lá, sertanejos, né? Algo que agora está em moda. Você tem aí grupos, portanto, que tem uma estética, que tem uma estética parecida, similar, né? Que compartilham de determinadas músicas, né? De determinada cultura mesmo, né? Grupal, e que se você não, de certa forma, se você não gosta, ou se você não replica essa estética, que ela se dá não só pela vestimenta, mas também pelo gosto, né? Por outras questões, você acaba sendo excluído do grupo, né? Certo? Então, esses grupos, eles têm sim regras, né? Você pega aí os surfistas, né? Você tem aí os regueiros, né? Você tem aí uma classificação aí de gosto, né? Muitas vezes de gosto musical, de estilo de vida, de padrão de vida, né? Que os aproxima. Claro que se você como é que você vai entrar, por exemplo, num grupo de surfistas se você não gosta de surfar, se você não gosta de praia, ou se você gosta de serra, né? Fica impossível, né? Você imaginar nesse contexto. Mas é só para você perceber. Eu tô utilizando esses exemplos aqui para você perceber como você, enquanto integrante de um grupo, você tem menos autonomia, digamos assim, do que no Andíade, né? No Andíade você tem uma autonomia relativa, né? Num grupo já é mais difícil, porque ou você aceita as regras daquele grupo. Claro que você não isso, nada disso em sociologia, assim, eu vou entrar aqui, vou assinar aqui esse contrato e vou participar desse grupo, senão eu peço para sair. Não é assim, né? As coisas não acontecem assim. As coisas acontecem de forma inconsciente, muitas vezes, no nível do inconsciente, né? De forma natural, digamos assim, né? Você entra, a partir dessa interação social, você vai absorvendo as regras que estão ali. Muitas vezes você pode nem encarar como regras, né? Você pode encarar apenas como uma forma de se postar no mundo parecida com a minha, por exemplo. E aí você aceita aquilo, né, livremente, de boa fé, de boa vontade, certo? Então, nesses termos que ele fala do grupo, né? Vamos aqui dar uma lida em algumas questões de aula. Acompanhe comigo, nós estamos no item 3.4 e aí a gente vai comentando, certo? Eu botei aqui, veja em vermelho que eu botei, né? Em cada grupo ou dia os padrões são diferentes. Você sabe como as pessoas são e ajusta suas ações conforme esse conhecimento. Você não é o único, aparentemente todos nós fazemos isso. E a seguir, os padrões passam a existir como algo natural e inquestionável, e nos tornamos mais conscientes deles quando alguém decide violá-los, né? Então você vê, tanto na Díade quanto nos grupos, existem padrões, né? E muitas vezes entre grupos diferentes, possivelmente existem padrões diferentes, nas quais você circula, né? Nesses vários padrões aí, né? Uma sua turma de sala de aula, você tem um determinado tipo de comportamento, né? Com o seu chefe no seu emprego, você tem outro comportamento. E aí você circula, né? Num ambiente com amigos de infância, você vai ter outro comportamento também, né? E aí você circula nesses padrões e acaba se adaptando a eles, né? E perceba que, como eu falei a vocês, né? Quando, assim, você sente que existem esses padrões quando alguém decide violá-los, né? Por quê? Porque você sente isso com mais facilidade? Eu falei a vocês, quando você entra, você não tem
uma lei, um código, um contrato que você assina, né, e vai assumir o grupo ou não, né? Você sabe, mas você sabe que existem determinadas maneiras de lidar com determinadas situações, determinados limites, né, éticos, né, a partir do momento que você talvez não tenha tanto contato assim com determinado tipo de pessoas naquele grupo, você já se comporta de uma maneira menos à vontade, né? Que talvez com outro grupo você consegue, sei lá, brincar de forma mais incisiva, sem achar que o outro vai ficar com raiva, tal, né? Então você vê aí todos esses componentes, né? E muitas vezes é de forma inconsciente, você não percebe isso. Você entra simplesmente, segue as regras daquele grupo, maneiras de comportar, você já pensa como é, a partir da interação, como é que se dá, né, essas regras, essas formas que você deve se comportar, e aí você segue o barco, né? Quando interessante, quando um indivíduo ele tende a violar, né, como ele está dizendo aqui, quando decide violar determinado grupo, por exemplo, você tem um grupo dos sufistas, né? Então o indivíduo tende a criticar, por exemplo, a visão de mundo do sufista, né? Um tendente à praia, à liberdade, né? A questões, tem também um componente voltado a um determinado gosto musical, né? Eu já vi até com relação a um certo sotaque em específico, né? Que muitas pessoas acabam absorvendo, né, para poder entrar em determinados grupos, serem aceitos em determinados grupos, né? E esses serem aceitos que eu estou dizendo aqui não é serem aceitos assim, obviamente, não é serem aceitos assim, ó, você vai ser aceito se você mudar o seu sotaque ou passar a gostar de reggae, por exemplo. Não é assim, né? Não é nesses termos, mas existe fatalmente uma simbiose, né? Existe uma irmandade aí quando as pessoas elas encontram outras com os mesmos valores, mesmos visão de mundo, mesmos gostos, né? Certo? E isso aí acaba gerando, a depender do caso, componentes de solidariedade, né? Componentes de irmandade, certo? E quando uma pessoa decide violar, é, esses grupos, né, criticando, né, saindo, enfim, então você sente ali naquele momento, né, uma quebra, né, uma quebra dessas regras não estabelecidas. Obviamente, se você tiver uma pessoa que entre no grupo desse de surfista, vamos supor, e não, como eu falei a vocês, não gosta de surfar, ou então não gosta de se vestir na estética do surfista, né? Se gosta de se vestir todo social, por exemplo, é, você não entra no grupo, ou então você é expulso, ou então você mesmo se exclui do grupo, porque você viu que aquilo não era aquilo que você imaginava, não era aquilo que você queria, certo? Pessoal, vamos explicando aqui rapidamente os grupos, né, as classificações que eu falei. Então ele fala de grupos primários e grupos secundários. Grupos primários são aqueles primeiros grupos ali, pelos quais um indivíduo ele não consegue viver sem, digamos assim, né? No caso do grupo familiar, o indivíduo nasceu, claro que há exceções, mas não é, mas a regra é o indivíduo nascer dentro de um núcleo familiar, né? E a partir daí é que ele vai absorver, inclusive, questões voltadas ao eu emocional, né? Questões voltadas a um amadurecimento afetivo, certo? Ele vai falar, onde ele vai absorver a linguagem, né? Onde ele vai absorver os primeiros valores, né? Então, esses são os grupos primários, né? Ou então os amigos, né? Os principais amigos, os melhores amigos que a pessoa tem, né? Que ela acaba tendo essa influência. Observem aí no noto de aula, está aqui acompanhando, né? Está em roxo. Mas esses seriam os grupos primários, certo?
E os grupos secundários, né? Os grupos secundários. Vamos dar uma lida aqui, a gente vai debatendo. Vamos ler aqui os grupos primários e os grupos secundários. Nascemos em um grupo familiar, formados por grupos de amigos, aprendemos em uma sala de aula que se compõe um grupo ou com frequência de vários. Trabalhamos em grupos, jogamos em grupos e somos socializados em grupos. Discutimos nossas preocupações em grupos e é em grupos que testamos nossas ideias a respeito do mundo e passamos a compartilhar as perspectivas sobre eles, certo? Então, grupo primário, você aprende essas primeiras relações, as questões emocionais, inclusive, a questão da linguagem, a questão dos valores. Os grupos secundários já são grupos aí já mais formais, inclusive, né? Como a própria escola, né? A empresa, né? Então, assim, que não são ali algo que está ali na linha de frente, mas algo que também faz com que você aprenda padrões, né? Você aprende para padrões, certo? Mas não, se você não aprende uma essência sua. Na família você aprende, né? Você, ou para imitar ou para se afastar do exemplo, né? Familiar. Mas você é o primeiro contato ali onde você aprende a sua essência da sua personalidade, certo? E aí nós temos grupos secundários, como eu falei para vocês, né, que são esses aí que estão nesse meio termo aí, já não são os grupos primários, mas são ambientes escolares, ambientes empresariais, de trabalho e tal. E você tem a organização formal, né? As organizações formais, aí o nome já está dizendo, é mais formal ainda, né? Se você tem um grupo primário, na qual a formalidade quase que não existe, praticamente, nesses grupos primários, você tem aí um meio termo, né, nos grupos secundários. Nas organizações formais predomina uma certa impessoalidade, né, predomina um distanciamento, né, muitas vezes o indivíduo não sabe quem é você no sentido da sua pessoa, mas muitas vezes o cargo que você ocupa tão somente, né? Então você tem aqui nas organizações formais, inclusive regras, né, registros por escrito, né? Você tem aí normas, né, regulamentos, né, na administração pública, né? Você tem os regulamentos públicos. Numa empresa que você tem as normas de regulamento daquela empresa. Então, assim, você tem uma informalidade muito maior, né? Uma impessoalidade muito maior, certo? Levando em consideração que, repetindo, que todos esses aqui você aprende esses padrões, né? Ao adentrar na interação social, certo? Olha, ó, vamos dar uma lida aqui nas organizações. Quando os grupos se tornam mais numerosos, geralmente ficam mais formais e impessoais. Seus padrões são, então, mais explicitados e formalmente declarados, para que os membros entendam com clareza o que se espera deles, né? Isso aqui é muito comum no sistema empresarial, né? Inclusive nas faculdades, né? Você tem aí determinadas regras, né, de convivência, né, maneiras de ser, de se portar, né, determinadas regras de avaliação, enfim, né, que tudo isso são sistemas mais formais que não dá para você simplesmente resolver apenas com uma conversinha ou algo assim, né, mais íntimo, certo? A interação face a face ocorre, porém de modo menos previsível. Para que os padrões perdurem, eles precisam de algo mais do que apenas interação contínua. Quando um grupo explicita padrões com regras escritas, torna-se uma organização formal, né? Quando o grupo explicita padrões em regras escritas, torna-se uma organização formal. Contudo, as regras formais são contornadas com frequência, porque a situação real exige padrões negociados. Eu fiz questão de
escrever essa última frase aqui que está no livro. Não sei se você chegou a ler, mas leia no livro, porque lá tem mais completo, né? Mas vou repetir aqui para a gente fazer uma reflexão. As regras formais são contornadas com frequência porque a situação real exige padrões negociados, né? Então, claro, você está numa organização formal, né? Num ambiente, numa multinacional, né? Então, trabalha no hospital, certo? Em que há, de certa forma, padrões, né? De exigências, protocolos, né? De comportamentos e tal. Ainda assim, na vida real, né? O que acontece? É isso que ele está dizendo aqui, né? Com frequência, né, a situação real ela exige padrões negociados, ou seja, muitas vezes os indivíduos que lá trabalham, né, que são agentes daquelas instituições, eles acabam muitas vezes resolvendo determinadas demandas do dia a dia por uma negociação entre pares ali, né, entre pares, entre uma camaradagem, entre pessoas, né, que estão ali no dia a dia da labuta, é muito mais do que, por quê? Porque pode ser que padrões muito formais, né, podem também engessar o andamento local de determinadas atividades, né? Então, o que ele está constatando aqui é que existe realmente esse foco, esse enfoque a maior, né, de formalidade, sobretudo em organizações sociais maiores, mas também esses padrões são negociados, de certa forma, no dia a dia, né? Nunca esses padrões são 100% obedecidos, até porque nós temos aí um componente da discricionariedade da conduta local, da conduta do momento ali, que deve ser resolvido. Muitas vezes não tem como você ficar burocratizando determinadas ações, certo? Uma reflexão que ele vai trazer, né? Pessoal, dando prosseguimento, ele vai falar sobre as comunidades agora e vai, sobretudo, caracterizar as comunidades como unidades de organização autossuficientes, né? Então ele vai tentar demonstrar que as comunidades, você já tem uma interação social, né, padronizada, no sentido de que as pessoas já têm uma certa previsibilidade, digamos assim, do que as outras vão fazer, de como as outras agem. Mas, sobretudo, o que distinguia aqui a comunidade, né, sobretudo um componente étnico, certo? Cultural, identitário, uma certa identidade coletiva que os une, né? E isso é o que é o ponto central de uma comunidade, né? Porque, a rigor, a comunidade ela não é uma organização social formal, né? Muito pelo contrário. Uma comunidade ela pode ser um bairro, né? Um lugar onde as pessoas se reconhecem ali como irmãos, com uma certa irmandade nesse sentido, certo? Então, comunidade é isso, né? Esses locais aí, existem vários, né, locais nesse sentido. Inclusive, ambientes em que você mesmo se reconhece como um ambiente comunitário. E aí você tem essa identidade coletiva, você se sente muito próximo daquelas pessoas e tal, enquanto grupo, né? E aí gera-se uma distinção. A minha pesquisa de mestrado, pessoal, foi numa comunidade lá em Canindé, né? E lá, numa zona rural, a 20 quilômetros do perímetro urbano do município de Canindé. E lá o termo comunidade ele se enquadra muito bem, sabe? Porque era justamente um local, né, em que você tem determinadas pessoas, muitas delas de uma mesma família, né? Então se reconhecem enquanto pertencentes, proprietários daquela terra, daquele território, entendeu? E aí envolve componentes étnicos, culturais, tradicionais, certo? E por fim, pessoal, as sociedades, né? As sociedades são a forma de organização mais abrangente, né? A sociedade, ele vai dizer aqui, que é o conjunto de todas essas classificações que eu falei aqui, né? Numa sociedade tem as díades, tem as organizações formais, tem os grupos primários, os grupos secundários,
certo? Tem as comunidades, né? Então a comunidade é o complexo, né? É o complexo em que engloba todas essas classificações que eu falei anteriormente, certo? Vou ler aqui para vocês para a gente finalizar. O que ele vai dizer? Podemos definir sociedade simplesmente como a maior organização social cujos padrões têm importância significativa para as ações dos indivíduos. Ela é a organização social dentro da qual existem todas as demais. Na sociedade encontramos numerosos díades, grupos, organizações formais e comunidades, cada qual afetada em parte por sua posição na sociedade. É uma organização social com uma longa história, cuja mais antiga do que qualquer um dos atores e geralmente mais antiga do que as outras organizações sociais. Ela está imersa em seu próprio passado e é duradoura, né? Percebe aí o componente aí primeiro do conjunto, né, dessas classificações que eu falei anteriormente, que a sociedade ela engloba, e também há um componente, inclusive, voltado a uma tradição, né, a quase a um sagrado aí, né, a um passado em comum, certo? Que gera-se essa identidade coletiva enquanto sociedade, certo? Pessoal, a gente vai finalizando aqui nossa aula. Vejam na aula de aula, eu botei umas ilustrações que eu acho que dá para você até captar melhor essas classificações, certo? Leiam o texto, leiam a nota de aula, assistam a videoaula, que aí eu acho que a partir daí a gente faz um bom entendimento, certo? E aí posteriormente a gente faz um tira dúvidas, ok? Forte abraço, tudo de bom para vocês.